Deixa eu pensar aqui. Bora lá. Na aula passada, a gente começou a falar sobre séries temporais. A gente tem uma geralzinha, né? Nessa aula e na seguinte, a gente vai continuar falando de séries temporais. Mas, de novo, né? Eu não espero que com 3 aulas de séries temporais vocês saibam analisar completamente uma série temporal, né? O que a gente está vendo aqui é bem básico, tá? São algumas ideias, principalmente para vocês, um dia, quando estiverem no trabalho, lembrarem, o professor falou que existia isso, né? Então, você pega um livro, vai atrás, né? E aplica, né? A ideia é vocês, basicamente, ficar por dentro do que dá para fazer nesse contexto, misturando regressão e análise de séries temporais. Então, beleza. A gente vai falar, vai dar uma introdução, conceitos básicos. Vai falar de 2 processos que são bem comuns, bem conhecidos nas séries temporais, que são os processos MA1 e AR1, tá? A combinação dos dois, né, é conhecida como ARMA 11, né? ARMA de AR e MA de MA, né? Vamos ver as propriedades desse modelo em amostras grandes e vamos falar sobre não estacionalidade e processos fracamente dependentes, tá? Tá bom. Na última aula a gente definiu essas hipóteses, né? Que eram um pouco diferentes das hipóteses do modelo linear clássico, né? Porque basicamente as hipóteses do modelo linear clássico elas não permitem trabalhar com séries temporais, né? Por exemplo, falar que x, y são I e D, né? Independentes cineticamente distribuídas, como é a suposição do modelo linear clássico, não faz sentido nenhum em séries temporais, né? Por quê? Porque, logicamente, que a temperatura de hoje está relacionada com a temperatura de ontem, e a temperatura de trás anteontem, e assim vai, né? Então, a gente não consegue trabalhar com essa suposição, né? Então, a gente construiu, né? Não construiu, a gente definiu algumas hipóteses novas, né? Que são válidas para alguns casos de séries temporais, né? Principalmente eram de um modelo estático, de um modelo de defasagem distribuída, né? E a gente falou algumas coisas, né? Por exemplo, que sobre essas hipóteses a gente ainda consegue garantir que o beta-chapéu seja o melhor estimador linear não biasado e a gente consiga fazer inferência. Só que no final da aula a gente falou assim, beleza, tudo bonito, tudo legal, mas na vida real tem algumas hipóteses aí que elas são dificilmente verificadas. Principalmente era a 3, a 4 e a 5. Então a gente vai ver agora uns casos, como relaxar essas suposições, né? O que a gente tem que fazer, quais são as consequências, né? Então, beleza. Então, algumas hipóteses, né, são irreais, especialmente a 3 e a 5. Em finanças, a 4 é bastante irreal também. Tá? E podem não ser verificadas na prática. Então, lembre-se que, no caso de corte transversal, né, que foi até a prova, né, a gente construiu um modelo, mas se as suposições não eram verificadas, nossos betas, a gente não podia fazer nada, né? Porque todo o nosso modelo foi construído sobre um conjunto de suposições. Se essas suposições não são verificadas, a gente simplesmente não tem como confiar nos valores obtidos, né? Então, isso também acontece em séries temporais, tá? Como principalmente a hipóteses 3 e 5 não são verificadas, né, acabam invalidando de alguma forma as propriedades de beta-chapéu. Então, o bom é que em amostras grandes a gente consegue relaxar essas hipóteses de alguma forma para garantir que beta-chapéu ainda tenha algumas propriedades boas, tá? Então, vamos estudar 2 conceitos, tá? Que vamos falar de processo de covariância estacionária, fracamente dependente, que ele vai nos ajudar a construir toda essa teoria que a gente precisa. Então, vamos falar que Xt é um processo estocástico. Vamos pensar assim, pensa que tua série temporal, que tem um segundo momento finito. Essa condição de esperança de x ao quadrado menor que infinito significa
segundo momento finito. Tá? Ele tem covariância estacionária se para todo valor de t a esperança de xt for μ e a variância de xt for sigma quadrado. E, além disso, a covariância entre xt e xt mais h unicamente depende de h. Isso quer dizer, se eu pegar a correlação de t e t mais 5, é a mesma do que pegar a covariância de t e t mais 5, é a mesma coisa do que pegar a covariância de t mais 1 e t mais 6, e t mais 2 e t mais 7. Né? Por quê? Porque é estacionário em covariância, né? O estacionário de segunda ordem. E a variância e a média, elas são sempre constantes. Tá? Ou seja, se você, visualmente, né? Se você vê uma série, e se você consegue pegar a média em diferentes períodos, elas são diferentes, não é mais estacionário de segunda ordem. Porque para todo t, a esperança tem que ser a mesma e a variância também. Tá? Então, as hipóteses 3 e 5 elas implicam que o erro é estacionário, ou seja, tem média e variância constante. Tá? E o que seria a dependência fraca? A dependência fraca é o seguinte, né? Você calcula a correlação no tempo t com o tempo t mais h, e à medida que teu h cresce, essa correlação vai rapidamente para zero. Né? Por exemplo, você pode ter a correlação de t com t mais 1. Né? Pode existir uma correlação. T mais 2, T mais 3. Né? À medida que esse T mais 1, mais 2, mais 3, ele vai aumentando, essa correlação vai caindo para zero. Então, nesse caso, é uma definição de que a série temporal é fracamente dependente. Tá? E esse conceito ele vai ser importante porque ele basicamente ele vai substituir aquela hipótese que a gente tinha no modelo de regressão clássico, né? Vai substituir a hipótese de aleatoriedade, tá? E vai fazer com que, mesmo substituindo essa hipótese, a gente ainda consiga resultados assintóticos, né? Assintóticos porque quando n vai para o infinito, né? Como n, estamos falando que n é grande, então é assintótico. Séries temporais que elas têm ambas as características, ou seja, são estacionárias em covariância, são fracamente dependentes, elas são ideais para trabalhar no contexto de análise de regressão. A gente consegue trabalhar com elas tranquilamente, tá? Então vamos deixar essas ideias por um lado agora e vou te mostrar alguns processos que são meio que famosos em séries temporais, tá? O primeiro deles é o processo de média móvel de ordem U, de ordem 1. MA, Moving Average, né? Média móvel de ordem 1. Né? E que ele é dado por essa forma, né? Então, o processo xt ele é igual a um yt mais alguma coisa yt menos 1. Né? Quer dizer, aquela perturbação aleatória, né? Então, o processo está seguindo a perturbação aleatória mais alguma coisa multiplicada pela perturbação aleatória no tempo t menos 1. Né? Onde esse ET pode ser qualquer distribuição, né? Com média série e variância constante. Esse processo aí, MA, ele tem algumas características. Por exemplo, a média é zero. A variância dada por esse cara aqui, sem que ele é constante, né? Alfa é 1, sigma quadrado é constante. A covariância entre xt e xt mais 1 é igual a alfa sigma ao quadrado. A correlação é dada por esse cara. E a correlação entre xt e xt mais h para h maior ou igual do que 2, ele é zero. Quer dizer, o processo M61 só tem a primeira correlação diferente de zero. Tudo que vem por trás disso é zero. E por outro lado, o processo autorregressivo de ordem 1, a eje de autorregressivo, né? Ele tem essa cara aqui. Quer dizer, meu processo no tempo t, ele depende
do meu processo, desse mesmo processo, em tempo t-1, mais uma perturbação aleatória, que é esse yt. Né? E ele também tem algumas características interessantes, algumas propriedades dele. Né? A esperança desse processo é zero. A variância tem esse valor, né? Logicamente que para essa variância existir, esse ρ em valor absoluto tem que ser menor do que 1, porque se ele for maior do que 1, aqui embaixo ele é negativo, e a variância tem que ser na negativa. Né? Então, tem que ter essa restrição. A covariância é dada por essa fórmula. E a correlação entre xt e xt mais h, ele é simplesmente ρ elevado à potência h. Né? Você vê que aqui, só olhando as correlações, eu tenho uma diferença entre MA e AR. Né? AR tem correlação para todo mundo, né? Diferente de ser para todo mundo. Né? E logicamente que como o seu ρ ele está entre menos 1 e 1, né? À medida que h cresce, né? Um número em módulo menor do que 1 elevado a uma potência grande, ele vai para zero. Né? Só que o MA, unicamente correlação da primeira ordem, ele é um número diferente de zero e depois ele é zero. Né? Então, isso ajuda a gente a identificar o processo quando a gente faz um gráfico. Né? Por quê? Porque a gente tem isso aqui, né? Que esse MA tem essas correlações, dessa forma aqui, enquanto o AR tem essa cara aqui. Né? E, logicamente, quando você vai analisar um problema de três temporais, ninguém vai falar, olha, esse daqui é um AR1, tá? Esse daqui é um MA1, tá? Ninguém fala isso. Não vem com um rótulo, processo MA. Né? Você tem que fazer uma análise dos dados e meio que adivinhar qual que é o processo, tá? Então, é por isso que é importante identificar, pelo menos de alguma forma, qual que é esse processo. Existem testes, logicamente, mas eu não vou entrar nesse detalhe por enquanto. Mas também pode verificar com formas gráficas. É isso que a gente vai ver agora. O que eu fiz aqui? Bom, primeiro, veja esse gráfico aqui da esquerda, tá? Muita gente diria, professor, isso daí é aleatório, completamente aleatório. E eu lamento informar que isso daí não é completamente aleatório, embora você talvez pensasse que fosse. O que é isso aí? Essa função arima.sim, né, é uma função para simular dados, tá, de um processo arima, que é basicamente um caso mais geral dos processos AR e os processos CMA. Tá? E o que estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para simular 1000 dados de um processo MA com parâmetro 0.5. O que é esse parâmetro? MA não tinha o alfa? Beleza, então esse alfa está valendo 0.5. Tá? Eu simulei, eu fiz o gráfico desses dados, que eu solvi esses dados como modelo, fiz o gráfico da série temporal desses dados e plotei a função da autocorrelação que vocês já conhecem. Por que plotei a função da autocorrelação? A função da autocorrelação calcula o quê? A correlação de xt, a primeira, xt com xt, né? Por isso dá 1. A segunda, xt com xt mais 1. A terceira, xt com xt mais 2. Depois, xt com xt mais 3, xt com xt mais 4, assim até o final. O processo MA1, né? A única correlação que é diferente de zero é a primeira, que é alfa dividido por 1 mais alfa quadrado. E depois disso, todo mundo é zero. E olha aqui, ó. Coloquei meu MA, né, que é meu alfa. Esse aqui vai ser alfa dividido por 1 mais alfa quadrado. E todo mundo aqui está zero, né? Tem uns carinhas aí na borda, mas está na borda, esquece. Então, se você sabe qual que são as propriedades do processo MA, né? MA1, pelo menos, você vê essa correlação e fala, putz, essa função da tua correlação aí tem cara de um processo MA1. Então, você vai modelar seus dados sabendo que são um processo MA1. Entendeu? É assim que funciona a história. Você faz sua análise experimental de dados,
com seu vasto conhecimento dos processos MEA, nesse caso, né? Você vai olhar essa função de correlação e falar, pronto, esse é um MEA. Tá na cara que é um MEA. Então você vai modelar seu MEA. Esse cara aqui, por exemplo, de novo eu modelei um MEA, e embora o gráfico da esquerda pareça aleatório, não é aleatório. E como eu sei que ele é aleatório, não é porque eu sou mágico. Eu sei porque eu simulei os dados. Né? Eu simulei como um MEA, e nesse caso meu parâmetro alfa é menos 0,5. Então, como a tua correlação é alfa dividido por 1 vezes alfa quadrado é positivo, alfa é negativo, logicamente que tem que dar negativo. Né? E depois disso, como é um processo E61, todo mundo está dentro da banda. Então você vai modelar, sabendo de novo que esse cara aí é o processo E61. Né? Se você não soubesse isso, falaria, putz, não tem nada o que fazer porque esse cara aqui é aleatório. Mas não é aleatório. E assim eu continuo simulando alguns dados para vocês treinarem o óleo. Quando o valor do alfa é 0,2, né? A primeira correlação de T com T mais 1 é diferente de zero, todo mundo é zero. De novo aqui, coloquei um MEA com um alfa menos 0,15, ele foi bem pequenininho, né? E aqui ficou feio, né? Porque aqui é difícil de enxergar. Você fala, putz, ele passou um pouquinho, será que passou por aleatoriedade? Será que passou por um MEA mesmo, né? Aí fica difícil, né? Aí você vai ter que talvez estimar. O que eu faria, né? Se não sei mais nada? Eu estimo o modelo e vejo se de fato funciona. É significativo, parâmetro significativo era porque era assim um MEA, né? Mas como vocês veem, não é tão fácil a gente se identificar, né? Por isso que tem testes para verificar, né? Mas infelizmente a gente, pelo menos nessa matéria, não vai ver isso. Agora o processo AR. Né? Voltando aqui rapidinho. O processo AR é esse cara aqui. Então, quando eu dou um valor para a função, está pegado esse valor de ρ. De ρ 0,7, né? no AR aqui. E lembrem-se que a correlação do AR1 era ρ elevado a alfa. Né? Então, se vocês veem o primeiro aqui, está bem no 0,7, né? Que seria 0,7 elevado a 1. Esse aqui é 0,7 elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5. Essa queda aí, tipo exponencial, essa queda aí é característica de um processo AR1. Então, você vê esse gráfico e você não vai tentar aí um MEA. Você vai falar, esse daí é um AR1. Você vai e começa a modelagem sabendo que já é um AR1. Né? Logicamente que se é negativo, né? Como é ρ elevado a alfa, ρ elevado a h, quando h é positivo, a correlação vai ser positiva. Quando h é par, a função vai ser positiva. Quando h é ímpar, vai ser negativa. Por isso que é menos 0,5, aqui foi para 0,25, né? Assim vai, né? Isso também é característica de um processo AR1, só que nesse caso com o parâmetro ρ negativo. O interessante é que se vocês olham para o gráfico da direita, você não vê padrão nenhum, né? Você fala, não estou vendo nada, para mim é aleatório, né? Mas é por isso que você não deve se contentar apenas com esse gráfico aqui. São mais 3 letras, ó, ACF. Faz seu ACF, coloca aí e já verifica para você ter uma noção se é um processo MA, se é um processo AR. Né? Então, com isso você identifica. Logicamente que à medida que o teu rho vai ficando menor, vai ficando mais difícil de identificar, né? Aqui ainda dá para ver, né, que tem 2, né? 0,3, isso aqui vai ser 0,3 ao quadrado, né? Mas se fosse mais pequenininho, você vai ficar na dúvida se é um MA, se é um AR, né? Tem uma função que a gente não consegue ver aqui, mas se é a função de correlação parcial, se a gente tiver interesse, dá para procurar na internet,
que ela também te ajuda a identificar, né? Então, se você está na dúvida, olha para a tua relação parcial que ele vai te ajudar, tá? E, bom, por exemplo, se eu desse, se tivesse em prova, né? Eu falasse, olha, qual que identifica, qual que é o processo? Vendo esse gráfico aqui, você consegue ter uma ideia de qual seria o processo. Então, beleza. A gente já conheceu dois conceitos básicos, que é covariante estacionário e fracamente dependente. A gente viu qual que é a cara do EMEA1 e um AR1, que eles são conceitos bem importantes. Tá? E agora a gente vai ver algumas propriedades do estimador de mínimos quadrados e amostras grandes, no caso de seres temporais. Tá? Nossa primeira hipótese, a gente vai trocar ela, tá? Por essa hipótese aqui. A hipótese de seres temporais 1 que a gente viu na aula passada, mais que esse vetor aqui, a gente não fala que é independente, mas fala que é estacionário e fracamente dependente. Tá? Então, isso é que vai permitir que a gente faça inferência e tudo mais. Tá? Depois a gente vai discutir mais um pouquinho sobre essas coisas. E qual que é a vantagem dessa nova hipótese? Né? Que até então a gente só conseguia no X, né, incluir variáveis duas séries temporais ao mesmo tempo, né? Vamos supor YT PIB e XT poderia ser alguma outra variável macroeconômica, né? E poderia incluir defasagens daquela outra variável macroeconômica. Só que com essa nova suposição, dentro do X, a gente consegue incluir defasagem da própria variável dependente, né? No caso do PIB, conseguiria falar, putz, será que o PIB não tem relação com o PIB no tempo menos 1? Né? O que faz total sentido, por exemplo, né? Será que o preço de uma coisa não tem relação com o preço do tempo anterior, né? Então, a gente consegue fazer essas coisas nesse novo contexto de seres temporais. A hipótese 2 se mantém, né? Colinaridade imperfeita, quer dizer, de novo, que dentro da X, né, a gente não consegue escrever uma em função das outras. A hipótese 3 ela muda para uma mais fraca. A hipótese 3 será que a esperança do erro dado x, né, para qualquer valor de x, né, era zero. A gente vai relaxar um pouco a suposição e falar que unicamente a esperança do erro dada a informação de x do tempo t é zero. Que fica mais relaxada, mais fraca do que o caso da hipótese 3. Né? A hipótese 4 igual, a gente relaxa um pouco. A gente vai ter variância constante condicional na observação no tempo t. A hipótese 5 a gente muda também. Coloca os tempos t e s. Tá? E com essas mudanças que a gente faz, é que a gente consegue trabalhar casos mais realistas em séries temporais e ainda ter algumas propriedades interessantes para os estimadores. Uma dessas propriedades é a consistência. Né? Essa definição, esse P', não sei se vocês já viram limite em cálculo, é um limite em probabilidade, que vocês com certeza não viram em cálculo. Quer dizer o quê? Basicamente, pensa que a probabilidade do módulo entre beta chapéu menos beta ser maior do que alguma coisinha, isso daí vai ficar bem perto de zero. Então, acho que a probabilidade é dar a mesma coisa. E tem normalidade assintótica, que é o que para a gente, na hora de fazer inferência, é o mais importante. Talvez consistência seja um pouco vago agora. A gente não vai se preocupar com isso. A gente vai, principalmente, focar na normalidade assintótica. Por que é importante essa normalidade assintótica? Porque como esse cara aqui seria uma normal, a gente vai conseguir construir intervalo de confiança, teste de hipótese e tudo mais. Agora, né, a gente falou que tudo isso tinha que ser estacionário e fracamente dependente, né? Mas agora a gente vai ver, putz, como eu sei que é estacionário e que é fracamente dependente?
Embora essas hipóteses sejam bonitas, né, muitas séries temporais, elas não são nem estacionárias nem francamente dependentes. Então aí a gente tem de novo um problema, né? Porque mesmo que as hipóteses que a gente acabou de definir, eles ajudam, né, para pegar casos mais reais, tem muitas séries temporais que você não consegue garantir isso, tá? Então, se você não consegue garantir isso, utilizar mínimos quadrados ordinários não é mais uma boa opção, tá? Mas o bom disso é que, assim como, por exemplo, quando a gente não tinha alguma suposição, a gente não verificava alguma suposição no modelo de regressão linear clássico, né? A gente fazia transformações, né? Igual. Em séries temporais, a gente também consegue fazer transformações, né? E talvez tua série transformada, ela sim é estacionária e francamente independente. Então você consegue trabalhar com a inferência estatística usual. Uma transformação que funciona bastante bem é fazer diferenciação, né? xt menos xt menos 1. Né? Ou o log de xt menos o log de xt menos 1. Geralmente essa transformação resolve o problema. Tá? Não é um padrão, mas para muitos casos, né, vai resolver o problema. Mas como vamos identificar se tem que diferenciar ou não? Porque você vai diferenciar se a tua série não for nem estacionária nem francamente independente, né? Porque você não consegue fazer nada. Então você vai transformar seus dados, né, para conseguir utilizar a teoria usual. Né? Então, para identificar se você tem que fazer uma diferenciação ou não, no fundo você vai identificar se tua série é estacionária ou não, né? Você vai utilizar de novo a função da autocorrelação. A função da autocorrelação em séries temporais é importantíssima, tá? Por exemplo, esse processo aqui eu passei aleatório, que ele é um processo que não é nem estacionário nem francamente dependente, tá? E esse daqui é o gráfico, né? Quem gosta de diferenças acompanha a bolsa, se você esquece os eixos, você diria, oh, professor, esse daí tem bem a cara de um gráfico de preços, né? E parece mesmo. Você faz a função de autocorrelação dessa função aqui, e olha que você vê. Olha como demora para cair, para chegar a zero. Então, se você observar esse padrão, né, que as autocorrelações elas ficam altas durante muito tempo, elas demoram em cair, significa que a tua série ela não é nem estacionária, nem fracamente dependente. Então tem que fazer o quê? Transformar. Você pode diferenciar ou fazer o log e diferenciar. Então o que eu fiz? Eu diferenciei a série, né? Eu criei diff, que é diferenciar a série, que pega um menos o outro. Fiz o gráfico, né? Que é um gráfico aparentemente semelhante àqueles que a gente já tinha visto, processos MA e AR. Só que dessa vez, esse processo sim é aleatório. Tá? E olha aqui, todo mundo está dentro da banda. Tá? O que você vai encontrar na vida real, muitas vezes? Né? Que quando você faz essa diferenciação, né, nesse caso deu que é uma série aleatória mesmo, não é nada para ser feito. Tá? Mas na vida real, você pode identificar o seguinte, que você faz a diferenciação e você vai observar nesses dados diferenciados um MA, ou um AR, ou uma combinação dos dois, entendeu? Então aí que você vai saber, putz, agora já sei como atacar o problema. Como que eu fiz isso? Porque eu peguei a série original, fiz a função da correlação, vi esse padrão super bizarro, e falei, esse não é nem estacionário, nem fracamente dependente, então eu vou transformar a série. Tá? Transformei, nesse caso deu aleatório, não faço mais nada, mas se desse alguma coisa, você teria que modelar por um AR ou um MA. Tá? Então, na aula anterior, a gente tinha que calcular esses modelos, né? Incluindo para pegar a tendência e tudo mais, né? A gente incluiu tendência linear e quadrática e cúbica, mas a gente nem verificou as hipóteses, né? A gente só calculou. Vamos ver. Então, a gente faz as coisas aqui, né? E vocês veem que tem uma correlação aqui, né? Parece que a gente fez as contas, mas devia ter feito mais, né? Então, como elas não são satisfatórias nas hipóteses,
né? E a gente pode abordar o problema convertendo nossas séries para estacionárias, fracamente dependentes. A gente pode diferenciar. A gente já tinha visto que diferenciar era um jeito de remover a tendência também. Tá? Eu vou aplicar o modelo diferenciado aqui. E, nesse caso, nenhum dos dois é significativo, né? Eu esqueço aqui o R quadrado. Mas uma opção muito boa é sempre modelar coisa diferenciada. Né? Às vezes ele vai te dar uma visão bem melhor do que modelar. Um erro bem comum é, por exemplo, né? Vocês vão encontrar muito blog por aí fazendo correlação de preços. Tá? É muito comum, né? Correlação de preço. Não faz sentido nenhum fazer isso. Tá? Que se vê, qual é a sua série de preços, né? Sua série de preços, ela não ela não tem média constante, né? Que se você vê assim, né, crescendo, e também não tem variância constante. Então, é nada com nada. O pessoal faz porque tem como fazer o código, né? Mas não faz sentido nenhum, tá? Agora, o que faz sentido, por exemplo? Você diferenciar os preços, em log, né? Isso chama, por exemplo, em finanças chama log retorno, e você pegar a correlação dos log retornos, né? E geralmente você vai ver que se você calcular, por exemplo, a correlação de dois preços, né, que tinha tendência e tudo mais, você vai achar uma correlação altíssima, tá? Você vai falar, nossa, eu vou virar rico agora, porque calcular correlação quer dizer que quando um cresce, o outro cresce, quando um cai, o outro cai. Se, vamos supor que você calculou, sei lá, Magazine Luiza e Via Varejo, né? Nossa, elas estão caminhando juntas, né? Você vai perder dinheiro. Porque se você fizer o log retorno, né, que o log é a diferença, você calcular a correlação desses caras, das variações de preço, no fundo, você vai ver que a correlação é quase zero. Então, na verdade, essa correlação que você pensava que tinha, não tem mais. Quando você diferencia um contexto de regressão, acontece o mesmo. Aquela significância que você tinha visto, aquela coisa que você pensava que era, né? Na verdade, não era. Na verdade, você tinha que diferenciar para ver que não tinha a ver nada com nada. Né? Então, muito cuidado, porque um erro bem comum trabalhar com séries que não são nem estacionárias, nem fracamente dependentes, como você fossem, aí o pessoal começa a fazer qualquer coisa. Tá? E, logicamente, modelo ruim é decisão ruim, e decisão ruim geralmente dá perda de dinheiro. Né? Então, como ninguém quer isso, você tem que ter muito cuidado quando analisa seus dados. Tá? Então, bom, aqui eu fiz uma diferenciação. O meu objetivo é que no final fique tudo dentro do padrão. Não consegui ainda. Então, vamos seguir modelando. E vou incluir a diferenciação, mas agora também com variáveis defasadas no tempo. Aí dá uma melhorada, né? Pelo menos um deles é significativo. Se você ver a função da correlação, tenha duas caras aqui fora, eu consegui tirar ela, ficou só um fora, mas ainda não fiquei satisfeito. Vamos pensar se a gente conseguir fazer mais alguma coisa para colocar tudo que sobrou aqui dentro das bandas. Né? Lembra que o objetivo final sempre, para você ter um modelo minimamente aceitável, é que todo mundo, as correlações do que sobrou, né, fique dentro da banda. Né? Então, eu incluí agora minhas variáveis da Guerra Mundial, né, a dummy, e a PIL, que era da pílula, né, anticonstitucional, modelei, né, com as diferenças, deu significativo alguma variável, né, CPE deu significativo, CPE-2 deu significativo, essa da segunda guerra, ele 5% não deu significativo, só 10% deu, né, então, não vou descartar completamente, né? E peguei os residuais e olha que maravilha aqui. Todo mundo dentro. Então, tenho o meu primeiro modelo, vamos falar assim, mínimo aceitável. Né? Logicamente que eu preciso ver mais coisa, né? Verificar outras posições e tudo mais. Né? Mas, por enquanto, parece que já tá sendo um modelo ok, né? Que dá para ter nosso primeiro modelo básico como benchmark, né?
qualquer modelo mais complexo que a gente fizer, ele tem que bater ele, né? Porque se não melhorar, não tem nenhum lucro para nenhuma vantagem competitiva para ninguém, né? Então, esse é o nosso primeiro modelo básico, e daqui para frente a gente sempre tem que construir modelos que superem nosso modelo básico. Então, o que é importante dessa aula de hoje? Quando trabalhamos com séries temporais, fazer o gráfico da função de autocorrelação é fundamental. Ele vai te falar se a tua série, se o teu processo ele é estacionário e fracamente dependente. Né? Se não é, você vai ter que transformar, né? Ele vai te mostrar também se é um processo MA ou um processo AR, que vai te dar uma ideia inicial para começar a tua modelagem, não de zero, né? Mas tendo alguma noção. Né? E bom, né? As transformações mais utilizadas em séries temporais que funcionam bastante bem são diferenciação e aplicar o log depois da diferenciação. Tá? Eles dão coisas interessantes. Né? E, logicamente, que a gente aqui viu AR1, MA1, mas na vida real poderia ser AR2, AR3, MA2, MA3. Tá? E como eu faço isso, professor? Também que o código não é difícil. É bem parecido com o que a gente já viu, mas logicamente que você daqui para frente tem que ter mais cuidado. Se você mesmo gostar de trabalhar com séries temporais, tem muita coisa para estudar. Na verdade, séries temporais costuma ser uma matéria de um semestre inteiro, né? Então não dá para jogar tudo em poucas aulas, mas dá pelo menos para te falar o que dá para fazer, como funciona algumas coisas, né? E alguns cuidados que você tem que ter. Né? E bom, esse daí é o capítulo 11 do livro texto, tá? E é isso. Espero que se algum dia vocês na empresa, em algum lugar, tiverem séries temporais, né? Já sabem que dá para fazer. Agora é simplesmente ir atrás, né? Do que você tem que aprender a mais para você conseguir abordar seu problema e conseguir elogios de todo mundo na empresa. Deixa eu parar aqui.